dar dinheiro para as empresas. Não, vocês ouviram bem. Dar dinheiro para as empresas. Isso não existe. Não existe aquilo que a gente chama de subsidiar, no sentido de que isso virá numa forma de empréstimo de longo prazo, para que as empresas, quando de fato começarem a ter receitas positivas, melhor dizendo, começar a ter receita e conseguir ter oferir algum lucro, comecem então a devolver o dinheiro para o governo. Porque o governo não pode emitir dinheiro sem lastro para apenas manter a economia funcionando e criar um rombo na sua própria casa. Eu não sei que tipo de economista é esse, os quais nós possuímos nesse país, que de fato não conseguem bolar um plano que seja equilibrado. Nada surge do nada. O nada só gera mais nada. Se você vai transformar o nada em alguma coisa, vai ter que ter uma contrapartida. Algo vai ficar sem. Ou vai ter que ter um ganho que seja relevante e compensatório. Agora, dar dinheiro para as pessoas também está errado. Não existe dar. O único que tem capacidade de dar, porque tem poder ilimitado, além de qualquer capacidade humana, é o Todo-Poderoso Criador. Mais ninguém. Economia básica não funciona desta forma. Por isso que não funciona esse modelo. Nós temos esses economistas que me parecem não entender a teoria da balança. Você tira de um lugar, descompensa, meu querido. Tem que ter uma compensação. Então, hoje, tudo bem. A situação, a gente sabe que é o quê? Crítica. Estamos passando um momento delicado em questão de saúde. É necessário fazer um grande investimento para que as coisas realmente fiquem boas. Entretanto, o verbo dar não existe nessa situação no que se diz respeito a sistema, que seja ele monetário, que seja ele mercantilista, enfim. É preciso repensar essas frases que a gente tem ouvido aí por parte dos jornalistas que se dizem conhecedores de economia, ou mesmo que fazem um papel de querer comentar ou sugerir soluções das quais eles não têm pleno domínio e não são capazes de prever o futuro dessas ações, porque falam de forma muitas vezes emocional ou de forma que queiram angariar para si seguidores ou coisas do gênero, para não dizer sensacionalistas. Então, assim, é necessário ponderar o que se fala. É melhor perguntar para alguém que saiba e que entenda de economia básica, para que possa ser dada uma solução que não venha depois quebrar o país da mesma forma. Porque se o governo estiver quebrado, ele não vai poder investir. Se o dinheiro que ele emprestou não for devolvido, ele não vai ter dinheiro para aplicar onde precisa. É necessário entender que o governo é uma forma regulatória. O governo não é em si o poder supremo acima de tudo, que faz tudo. Tudo que o governo faz reflete na população. Se ele fizer errado para agradar essa mesma população, então o governo é inútil, não está governando nada. Ele precisa de ser um governo útil, que realize coisas que realmente transformem a população e façam com que ela seja equilibrada, que as pessoas tenham o suficiente para sobreviver, que possam ter o básico das suas vidas. Então eu peço, pelo amor de Deus, jornalistas, põe a mão na consciência, seus cabeça gorda. Porque não tem como dar dinheiro. Não existe dar dinheiro. Existe empréstimos e serão cobrados. O Brasil se julga aí um país que tem todas as condições e tal, e não sei o que é um país com muito potencial, tem recursos, tem não sei o que. Mas isso é uma mentira. Não é verdade. Porque falta o recurso mais importante. Gente inteligente cuidando das coisas do país. Entendeu? Porque não se pode dar algo sem uma contrapartida dentro de qualquer sistema financeiro ou de algum sistema mercantilista sem equilíbrio. Então não me falem mais de dar. Converse com pessoas, temos que bolar uma solução.
para que esse dinheiro que vai ser distribuído em forma de empréstimo, de comodato, de subsídio, volte para os cofres do governo para subsidiar todo o sistema de governo, para continuar custeando a máquina governamental, continuar tendo hospital, continuar tendo polícia, bombeiro, marinha, aeronáutica, entendeu? Hoje está se fazendo um esforço em prol dessa pandemia, mas não se pode ser irresponsável, não se pode agir por emoção, tem que analisar com calma. E outra coisa, tem que pôr dinheiro no centro de pesquisa, tipo Butantan, tipo outras instituições, né, que pesquisam essas questões de como que se encontra vacina ou resposta para esse tipo de pandemia que a gente está vivendo. Fazer parceria com outros governos também precisa de recurso que seja feito. E aqui dentro precisa de manter as coisas funcionando. A logística, os mercados precisam de continuar tendo comida, água, gasolina, combustível. Entendeu? O que é necessário é fazer um esforço coordenado de fazer com que as pessoas elas não caminhem por aí afora de forma desordenada e aleatoriamente sem uma necessidade, gerando aí a proliferação do vírus corona. E aí sim temos mais problema, mas isso é uma coisa que precisa ser feita de forma correta pelas autoridades. Não adianta mandar a pessoa ficar em casa, mas não dá condição dela ter comida, dela não ter condição de comprar lá, pedir um arroz lá no mercado. Não adianta falar para os velhos não sair, senão eles não tem ninguém para comprar comida para eles. É necessário fazer um mapeamento. Eu não sou o rei, nem o doutor das soluções, mas isso me parece básico. Não precisa ser nenhum gênio e ter estudado, doutorado na Harvard, no MIT, sei lá, na USP, onde quer que seja. É necessário apenas analisar a situação e procurar encontrar formas de resolvê-las que não seja nada mirabolante. Soluções simples que vão atender às necessidades básicas das pessoas. Fico alerta. É necessário esquecer a história de dar. Vamos pensar em emprestar. É necessário pensar que isso para as empresas, isso para as pessoas que são autônomos ou pessoas que não têm renda. E é necessário que tenha um grande controle sobre isso para que depois esse dinheiro seja devolvido. Que os bancos estatais emitam cartão para essa pessoa, que vai ter um saldo XPTO lá e que tenha todo um sistema de registro feito lá, porque ele pegou, quanto ele gastou, para que depois esse dinheiro seja reposto no momento que ele voltar a trabalhar ou que se extinguir essa pandemia, que ele tenha um prazo para devolver o dinheiro e que toda a movimentação que ele faça seja monitorada para que esse dinheiro não fique perdido. Em caso de morte é necessário que ele tenha um seguro. Então assim, existem muitas possibilidades que precisam ser aventadas nas questões de ajuda financeira para as pessoas poderem continuar tocando a sua vida para frente e mantendo as micro e pequenas empresas, assim como também as empresas grandes. Continue com a sua logística ativa, com as coisas, continue recebendo subsídio também para manter seus empregados. Mas que fique claro, esse dinheiro vai ter que voltar para o governo em um prazo, em um dado momento. Que no primeiro momento seja um prazo de 3 anos, mas que tem que voltar, tem que voltar. Isso fique claro. É uma mão de via dupla. Todo mundo tem que devolver o que pegou do governo. É fato. O governo não tem dinheiro mais. O dinheiro ele usa para pagar a máquina lá. É isso que tem que ser visto também. Já fizeram um trabalho anterior para manter o equilíbrio fiscal, para o governo não gastar mais com o arrecada, para manter a máquina pública funcionando e tudo mais. Esse trabalho tem que continuar, mas esse momento que as verbas que foram destinadas a manter esse equilíbrio também, que fique claro, elas estão sendo usadas para resolver o problema da pandemia. Logo, fica aí, vou repetir até você entender, nada de dar dinheiro, empréstimo, subsidia através de empréstimo, ajude através de empréstimo e que deixe claro que a pessoa vai ter que devolver esse dinheiro num tempo a ser determinado ainda ou de imediato determinado para daqui 3 anos ele começar a fazer o pagamento disso. Outra coisa, a ajuda vai para todo mundo, vamos lembrar de novo, empresa, pessoa autônoma, todas essas pessoas precisam de ajuda. E essas pessoas elas têm que se comprometer e mostrar que elas têm valor. O valor da honestidade, o valor de saber que o governo estendeu a mão e que eles têm que devolver o dinheiro. E não inventar maracutaia. O país tem muita gente boa, mas a parcela ruim sempre, de certa forma,
descolore essa parte boa, suprime, porque é mais fácil ver o ruim do que o bom. Então, apelar para o lado bom das pessoas agora e criar um sistema que faça, mesmo que aquelas pessoas que tentem ludibriar o sistema, criar algum subterfúgio para não devolver o dinheiro, sejam pegas e punidas. Não digo presas não, mas que elas recebam um jeito através do Ministério do Trabalho, através da conta de água dela, qualquer coisa que ela tiver no nome dela, que tiver um CPF, qualquer empresa no país, ela vai ter aquele valor descontado. Ou ela não vai ter acesso à telefonia, não vai ter acesso à internet, não vai ter acesso à conta bancária, não vai ter acesso nem ao WhatsApp se brincar, se for necessário. É isso. Fica aí a minha dica.